Viu? Olha só, agora boa noite para vocês que estão aí em casa, abrindo agora de fato a semana com o nosso Pangeia Cast. E hoje diferente, ao invés de estar na cadeira do host, agora estou na cadeira de convidado. E quem vai me entrevistar hoje é um dos fundadores do Pangeia, que é o Will. Ele já esteve aqui, voltou agora mais uma vez para nos entrevistar. Mas antes da gente mudar a câmera para ele, eu sempre peço para vocês, não se esqueçam de seguir as redes sociais do Pangeia, do apresentador, do Will, agora outro apresentador também, e também do Portal Nações, tá bom? Acompanhem lá, se inscrevam no canal, ative o sininho, tem muito conteúdo legal. E esse podcast, que toda segunda-feira, o foco é trazer experiência, gente do mercado, unir diferença, diminuir as curtidas e aumentar cada vez mais os contratos. Exatamente, Esse é o nosso foco. Exatamente. Agora eu vou passar o bastão pro Will. Cara, boa noite. Boa noite, meu querido entrevistado. Pois é. Demorou, mas chegou, né? Demorou, tava correndo. A gente tava para fazer essa entrevista faz tempo. Faz. Cara, mas obrigado aí pela parceria de sempre, né? Por estar conosco aí toda segunda-feira à frente aí do Pangeia Cast. É um produto que a gente tem muito carinho, né? O nosso foco nele é realmente dar voz para os nossos membros. E eu sei do compromisso que é estar aqui toda segunda-feira fazendo isso acontecer. Mas agora eu farei as perguntas para você. Pois é, agora tô do lado de cá falar sobre empreendedorismo, essa dor que é a gente empreender, seja em qualquer mercado. Exato. Cara, me conta uma coisa. Primeiro, me fala um pouquinho. Hoje tu empreende na engenharia, tem outros negócios também, inclusive em parceria com a Pangeia. Mas, primeiro, como é que começou a tua história na engenharia? Eu sei que tem uma história aí Por trás. Lá na infância. Me conta um pouquinho mais, depois a gente vai evoluindo para empreendedorismo. Então, Will, mais uma vez boa noite para quem está em casa. Cara, a minha história na engenharia foi o seguinte. Primeiro, na construção civil. Lá, quando eu tinha meus 8 anos, meu pai é pedreiro. Então, quem que é o Daniel? Filho de um pedreiro, filho de uma dona de casa. Então, os dois me criaram dentro das suas limitações financeiras, mas, graças a Deus, com muita educação. Então, quando eu tinha meus 8 anos de idade, meu pai sempre trabalhou em uma empresa e fazia os seus bicos aos finais de semana, ou depois da hora. E nos intervalos que eu estava de férias, ele perguntou para mim, olha, Daniel, o que tu quer ser quando crescer? Estava com 8 anos. Eu falei, advogado, sempre tinha essas duas coisas na cabeça, ou advogado ou engenheiro. Ou advogado ou engenheiro, simples assim. Ele falou, cara, advogado eu não posso te ajudar, mas engenheiro eu posso te ajudar. E aí ele me levou para a obra, com meus 8 anos de idade. Levava no final de semana e ele começou, olha, tu vai fazer limpeza. Ele ia mostrando como que era cada ferramenta, para que servia, como que atendia os clientes. Eu ouvia cada briga de cliente, o que cada cliente pedia, o que cada cliente, quando estava querendo enrolar, por exemplo, pedia para fazer serviço a mais e não queria pagar. Então, ali eu comecei a aprender com meus 8 anos de idade. Ele falou, ó, vai fazer a massa, vai fazer a limpeza, essa aqui é a ferramenta, essa aqui é uma colher de pedreiro, isso aqui é um prumo. Isso aqui. Uma coisa que eu sempre odiava fazer era a limpeza. Limpeza, ele fala, agora é hora de limpar. Cara, eu tinha uma bronca de fazer aquilo ali, mas eu tava ali. E aí eu lembro que eu ganhava 10 ou 20 reais por sábado. Aquilo ali pra mim eu ficava uma semana, 2 semanas só comprando bobiça. Mas aí ele falava, ó, tá aqui o teu dinheiro, vai trabalhar ali com a gente e tal. Mas eu nunca deixei de estudar. Ele nunca fez isso, ó, a partir de hoje tu para de estudar. E ali eu comecei a ter essa vivência do pé na obra mesmo, literalmente, que é lidar com peão, lidar com cliente, com 8. Então hoje eu com 28, faz 20 anos que a gente tá quase que todos os dias na obra. Legal. Isso, Dani, que tu falou, é um aprendizado interessante já, né? Porque se eu quero empreender, eu preciso de fato entender a rotina, a prática daquilo, né? E uma vez que tu desde cedo já estava lá no canteiro de obra, passando por todos os problemas, tu começa a ter uma experiência muito mais interessante. A gente estava falando há pouco tempo atrás, né, da dificuldade das universidades terem ementas realmente práticas, né? E quando tu tá desde o início lá no canteiro de obra, isso faz toda a diferença, né? Mas deixa eu te falar uma coisa, evoluindo um pouquinho pro estudo. Tu não teve possivelmente nada muito focado em empreendedorismo, educação financeira ou algo do tipo na jornada escolar, né? Quando é que esse assunto começou a te despertar interesse, né? Empreendedorismo, por exemplo. Quando é que tu ouviu isso pela primeira vez e começou a olhar para isso? Cara, eu era uma criança, na verdade,
que eu não ia à igreja, eu fingia para minha mãe deve estar assistindo agora, ela vai saber. Eu fingia que estava dormindo para não ir para a igreja no domingo de manhã. E por incrível que pareça, eu acordava e assistia Pequenas Empresas e Grandes Negócios. Olha só. Eu gostava daquilo ali. E quando eu vi o negócio, o cara fala assim, eu sou o dono dessa empresa. Aquilo me soava legal. Eu falava, cara, eu quero ter uma empresa um dia. Então ali desde de pequeno eu começava a vender um bonequinho que eu tinha, a trocar por outro, a querer uma vantagem, a bicicleta, por exemplo. Eu tinha uma bicicleta e meu pai tinha as chaves. E o que eu fazia? Os guri da rua precisavam consertar a bike. Eu alugava as chaves que não era minha, era do meu pai. Olha só. Porque eu via lá no Pequenas Empresas, Grandes Negócios, que eles alugavam as coisas. Eu alugava isso. Por exemplo, bola. Às vezes a minha mãe saía e falava, tu não vai jogar hoje. Eu falava, tudo bem, mas eu tinha uma bola. Sei. E os caras queriam jogar. Aí, ao invés de eu ir jogar com eles, eu alugava a bola, tipo, por R$1, 50 centavos. Mas aí a minha mãe começava a perguntar, de onde que tu tira esse dinheiro? Tipo, 2 pilas, 5 na época. Sim. Mas eu tirava disso. Então, quando eu assistia aquilo, eu comecei a assistir o Pequenas Empresas, Grandes Negócios, aquilo me soava legal. Eu falava assim, eu sou dono da empresa. Então, eu sempre tive a vontade de ter uma empresa. Então, aquela questão do ser engenheiro, mas ser dono de uma empresa. Deixa eu confidenciar um negócio interessante. No meu primeiro emprego, cara, eu era auxiliar de produção e eu levava a revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Eu levava e eu deixava embaixo tinha uma prancheta que tinha o controle estatístico de produção que a gente preenchia. E volta e meia ficava ali. Como a máquina, ela tinha lá o timing dela de produção, sempre que eu podia, eu lia alguma coisinha nessa revista. Então, quando tu me falou, eu não acordava cedo para ver... Acendeu, deu um gatilho pequenas mental. empresas, mas eu também sempre olhei empreendedorismo com bons olhos, assim, né? E aí, o que mais? Quando é que tu pensou assim, pô, eu vou transformar essa ideia, esse objetivo, enfim, esse sonho em algo mais palpável, assim? Como é que foi isso? Aí, sempre tendo essa vontade de ser dono do próprio negócio, entrei na faculdade e sempre pensando, cara, eu vou ter que, quando eu me formar, eu vou ter que abrir meu escritório. Então, ali já comecei a ver quem seriam os possíveis sócios. Na época, eu nem sabia o que era sociedade. Eu já tinha ouvido falar, claro, mas nunca tinha gestão financeira, nada que tu imaginar sobre empresa. De fato, na prática, mas sempre olhando a teoria lá do Pequenas Empresas, Grandes Negócios como o meu norte. Legal. E aí, durante a faculdade, eu falei, eu vou sempre pro lado de quê? De execução de obras. Porque a engenharia é muito vasta, né? Projetos, consultorias, enfim. E aí eu falei, cara, vou pro lado de execução de obra. Já estou há um tempão nisso aqui, meu pai sempre me ensinou. E aí que começa o primeiro ensinamento que eu falo. A gente ficou lá, a gente fica na faculdade, né? 5 anos estudando o quê? Problemas técnicos. Até havia comentado isso aqui. A gente fica lá 5 anos estudando problema técnico e quando a gente sai para o mercado de trabalho, não que isso não seja importante, aprender derivado, limite, enfim. Mas o que acontece quando a gente sai no mercado? A gente não vai resolver, na grande maioria das vezes, problemas técnicos. A gente vai lá criar processos, ajustar processos, criar metas, fazer gestão de pessoas. A gente vai entender o que são os stakeholders, a gente vai vender, a gente vai fazer o marketing. E aí é que muitos pecam, é aí que muitos fecham. Porque chega e fala assim, que foi o meu caso. Eu saí, eu me formei em dezembro de 2017. Em março, eu abri o meu... Em janeiro eu viajei, voltei em fevereiro e já estava na primeira reunião para criar a empresa, abri o CNPJ em março. Sem saber nada. Só o técnico. E aí eu separo 3 níveis que eu falei, né? Sim. O técnico, o gerencial e o estratégico. Eu era o cara do técnico. Eu sabia lá fazer uma conta, eu sabia cálculo estrutural, eu sabia essa parada que eu fiquei 5 anos estudando. Sim. Mas eu não sabia nada dos outros. Sobre venda, gestão financeira, o que era, principalmente separar as contas, CPF, CNPJ, que é uma coisa que eu aprendi aqui no Pangeia Cast, que foi com o Vitor, que a gente não pode ser um CPF-NJ, que é aquele cara que junta tudo. Então, ali eu comecei a perceber, quando eu selecionei selecionei não, na verdade a gente sentou e falou, vamos se tornar sócio, vamos criar uma empresa, um escritório. Beleza. E ali começou a trajetória da empresa que eu tenho até hoje sozinho, né? Sim. Mas criada lá em 2018, recém-formado. E fiquei, cara, é o que eu falo. Eu saí
com o tático, o técnico, vamos colocar assim, mas os outros que eram o gerencial e o estratégico eu não tinha. E aí comecei a perder dinheiro, bastante. Uma coisa legal que tu falou, né? E a gente está aqui para levantar um pouco desse tema polêmico, é que as universidades estão atrasadas nisso, e muito, né? E quando eu falo universidades, é toda a estrutura, não é só o professor, mas é a ementa do curso, é a parte pedagógica, nível de didática, né? Eu fui professor 10 anos e sempre lutei muito para aproximar o mercado de trabalho da sala de aula. Quanto mais parecido ele é, mais o aluno entende qual que é a real verdade, né? E qual que é o real desafio. A gente foi junto lá no Consege, que é o Congresso Catarinense de Empresas Júniores, e ficamos encantados com a maturidade da galera, Aham. justamente porque a galera tá realmente prestando consultoria, tá realmente na rua trabalhando, né? E o quanto que falta isso, né, Dani? Porque aí tu sai no mercado de trabalho, infelizmente, despreparado, né? No caso deles, é uma boa porque tem a galera das empresas júniores, né? Tem as Exato. universidades que tem isso. Mas o que deveria ser feito? Eu sempre levantava essa bandeira na época da faculdade, que era o seguinte: pô, a gente tem aqui, vamos colocar entre primeira e 10ª fase, acho que tem mais de 100 alunos. Por que não levantar um desafio num CREA da vida, que tem várias construtoras lá registradas? Eles levantam vários problemas deles no dia a dia, as construtoras, Legal. e eles levam para a universidade e a gente vira um laboratório. O que acontece? Eles acabam testando vários pontos de uma maneira mais barata e o aluno acaba tendo várias experiência ainda na faculdade. E eu levantava isso. Cara, sei lá, o coordenador vai nessas construtoras, pergunta assim, meu, qual é o problema que tu tem aí que a gente pode te ajudar? Eu tenho 100 cabeça para ajudar. Imagina, de uma hora para outra eu ter 100 pessoas à minha disposição que não ia me cobrar nada e eu ia dar um problema, ela viria com uma ou 100 soluções. Mas a primeira universidade começar a fazer isso, com certeza vai ter uma procura muito maior. E fica a dica para as universidades Com aqui, certeza. a gente deixando, né? Comece a criar esse laboratório, não só para engenharia. O cara de administração tem um projeto novo dentro da minha empresa, eu preciso criar. O cara talvez não tenha dinheiro para contratar um consultor, leva para a universidade. Fala assim, eu queria criar um MVP desse produto. Os caras estão ali, os universitários estão ali. Então, eu sempre levantava essa bandeira. Ainda espero que o pessoal acorde para fazer isso, né? Porque a ementa precisa ser urgentemente atualizada. Ô, Dani, me conta assim, ó, no início existem várias dificuldades, Aham. né? Qual que para ti foi a principal dificuldade quando tu montou a empresa? Foi captar clientes, foi lidar com pessoas, foi lidar com a parte financeira? De tantas dificuldades, qual foi a maior? Vender. Porque eu sabia lá, estava aprendendo, como eu falei, limite, função, derivada, cálculo, mas o vender. Vender para o cliente era a minha maior dificuldade, porque, cara, ok, eu sei fazer isso. Sentei no escritório, tive escritório durante 1 ano, que hoje eu não abriria mais, eu ia para um cowork. Já é mais uma dica para a galera que está querendo entrar no mercado de trabalho, querendo iniciar, é o seguinte: Sim. não necessariamente faz o MVP do teu produto, que é o teu teste, num cowork. Tu vai vai ter uma estrutura já pronta de escritório para atender isso e um valor muito mais baixo. Então, o que eu fiz? Eu fiz totalmente diferente. Peguei todas as minhas economias que eu tinha, mais as outras 2 sócias, a gente juntou cada um R$ 10.000 e a gente abriu um escritório. Cadeira nova, deu um upgrade nos computadores, cada um tinha o seu, ar-condicionado, né? Enfim. E aí o que aconteceu? Tudo bem, todo mundo sentado com as suas mesas novas, um de frente para o outro, e falou, tá, e agora? O que fazer? O que fazer? Eu estava lá no 3º andar, aqui na Avenida Centenário, perto do Giasse. Então, para quem é aqui da região, vai se localizar. Então, em cima da Multicópias, ali estava no 3º andar, eu ficava um olhando para o outro assim, falando, tá, cara, e agora? Eu não sei nenhuma estratégia de venda, eu não sei fazer nenhuma cópia, eu não sei fazer nenhuma CTA, eu não gravava vídeo na época. Então, para quem vê o meu Instagram, sabe que quase todos os dias eu ponho um material. Antes eu não fazia nada, eu falei, tá, e agora? Não tinha, que é uma coisa que o Pangeia, o bioma, ele proporciona muito isso, que é eu não tinha relações, eu não tinha a questão do network. Então, cara, eu tava... Nós, né? Nós não estávamos praticamente o seguinte, tava uma estrutura maravilhosa. E cliente que é bom, nada.
E Zero. esse é um grande desafio, tanto que a Pangeia ela nasceu com esse propósito, né? De fazer as pessoas venderem com um pouco mais de facilidade. Justamente porque eu via muita gente boa, competente, boa tecnicamente, mas com dificuldade de venda. Isso. Né? E até um outro conselho que eu digo, Will, pra galera que pensa em empreender, que ainda está na universidade. Lógico que a gente está falando de universidade, mas tem a galera que Claro. não está, que tá fora da universidade. Mas para essa galera que está na universidade é o seguinte: enquanto você é estudante, busque outras relações, busque fazer network ali com a galera de outros cursos. Exatamente. Porque alguma coisa você vai ofertar. Você vai ofertar projeto, você vai ofertar construção, você vai ofertar consultoria, vistoria, enfim. Busca uma relação com aquela galera dos outros cursos e busca... o que eu fazia? Eu trabalhava em uma construtora aqui da região, no meu intervalo eu ia para outra construtora entender como é que eles faziam. Como que ele faz o estoque do ferro? Como que ele faz o estoque da madeira? Hoje, se eu for fazer isso, eles não me deixam entrar na obra. Sim. Porque fala, não, tu já é formado, tu não vai entrar aqui. Aí o que eu falava? Cara, eu trabalho na empresa tal, sou estudante, sou estagiário, eu queria entender como é que vocês fazem aqui. Não, pode entrar, pode fazer aí e tal. Então eu tava com o uniforme da empresa, não ia roubar nada, eles entendiam. Às vezes muitos me acompanhavam. Às vezes por eu fazer o network com os peão, quando eu chegava na outra empresa, o cara que tinha saído daquela tava na outra. Falava, Daniel, tudo bem, entra aí e tal, Legal. pode ver aí. E ali eu fui entendendo como cada construtora, porque eu vim de construção de casa baixa. Sim. E depois construção de prédios ali, né, de múltiplos pavimentos, eu fui começar em 2013. Então eu comecei aí em cada, vamos colocar nomes aqui, nas 3, 4 construtoras maiores aqui da região, entender o que cada um fazia de certo, de errado, e umas coisas que eu não entendia eu ia lá perguntar. E aí vem o outro aprendizado que é o benchmark, né? Que é tu observar quem faz bem feito o que tu quer fazer, entender boas práticas para poder implementar naquilo que tu faz. Isso pouquíssimas empresas fazem, por incrível que pareça. E aí eu fico sem referência. E aí eu acho, às vezes, que aquilo que eu estou fazendo é o melhor. Só que, comparado com o meu concorrente, eu estou deixando a desejar. Então é muito importante, né? Esse é um outro aprendizado de quem quer ser empreendedor. Você tem que estar com um olho no peixe e outro no gato, né? Assim, tem que estar observando sempre a concorrência, porque o mercado ele funciona via oferta e procura, e geralmente a gente procura quem tem uma melhor oferta, né? Um diferencial a mais. Então isso é bem importante. Beleza, então vendas foi um desafio, né? Como é que foi aí esse teu negócio, né? Quais foram as dificuldades? Tu conseguiu? Como é que tu rumou a resolver esse problema com vendas? Quais foram as soluções que vocês implementaram lá? Cara, eu fui entender, tem muito conteúdo, inclusive o PangeaCast é um desses, tem muita fonte de conteúdo gratuita. Falei, me formei agora, eu não vou fazer outro curso. Eu vou buscar esses podcasts, eu vou no YouTube, Legal. eu vou buscar, por exemplo, livros, que eu tinha acesso à faculdade, eu vou buscar livros e vou estudar. Um dia eu vi um cara falar o seguinte, se tem alguém na sua área, na sua cidade, ganhando dinheiro, então você também pode ganhar dinheiro. Aí eu comecei a olhar a minha volta e falei, cara, tem um monte de construtora aqui ganhando grana, por que eu não tô ganhando grana? E eu fui entender o que os caras faziam. Então relacionamento. Então comecei a buscar fontes de relacionamento para que eu tivesse um network, para aumentar a minha rede de contatos, para que através dali eu conseguisse o cara vai fazer uma reforma, o cara vai construir, o cara... Não necessariamente, naquela hora ele ia me contratar, mas ele sabia o que eu fazia. E uma dica que eu falo assim, qualquer lugar que você for, fala o que você faça. O que você faz, cara? Eu construo. Então chega lá, vou jogar futebol. Do nada fala assim, vocês estão sabendo que eu tô construindo e reformando, galera. Ficou ali. Você vai não ser aquele chato, sabe? Querer vender a todo tempo, mas vai ter a oportunidade, aproveita a oportunidade e fale o que você faz. Uma outra coisa, né, Dani, que a gente fala assim, aprenda a fazer um pitch rápido, assertivo e matador, né? Quantas vezes a gente vê, propriamente nos eventos da Pangeia, as pessoas fazendo muita volta e não sendo objetivas naquilo que fazem. Isso. Né? Uma coisa que eu sempre digo, que eu concordo plenamente contigo, se você não falar o que você faz, ninguém vai saber. Então, assim, tem que constantemente falar. Claro, da maneira certa, mas tem que estar divulgando, né, o teu trabalho. Mas o que mais? Manda ver. Essa questão de pitch, o que eu aprimorei? Falar o seguinte,
Sabe o problema X? Eu resolvo Y. Ponto. A galera vai, como assim tu resolve? Não, a gente pode marcar um café e aí eu vou te explicar Legal. como que eu resolvo, como que eu parcelo, com quem que eu faço. Porque o que que é basicamente a construtora hoje? O cara se forma, abre o CNPJ, busca terceiros. 99% das empresas hoje não tem mais pessoas contratadas, fichadas, né? CLT. A grande maioria são terceiros. Então o que que ele faz? Ele se forma ou ele acha um engenheiro para assinar para ele. Ele tem a rede de contatos dele, faz um orçamento, chama a peãozada que é terceiro, termina a obra e tchau e benção. É basicamente essa a estrutura. Eu fui entender, cara, eu preciso de mão de obra. Porque a outra dificuldade foi, eu quero construir, mas eu não tenho mão de obra qualificada. E agora? Porque eu ia para a construtora, tava todo mundo lá já. Tava os pedreiros, o eletricista, o encanador. Mal Só que, sabia tua... só que aí eu comecei outra dor, que é gestão de pessoas. Que é eu entender de pessoas, que é eu ter processo, que é eu ter ferramenta, que é eu ter treinamento. Porque na minha cabeça é o seguinte, pô, se os caras estão no mercado, eles estão prontos e aptos para trabalhar para mim. Não é assim. É o erro dos empreendedores achar que a galera vem pronta. Ah, eu vou lá buscar porque a gente boa não tá desempregado. Exatamente. E aí quando tu acha um cara que, esse cara tá aqui bobeando. É muito difícil que ele seja um cara fora da curva. Se ele tá bobeando, alguma coisa ele já fez. E aí o que tem que fazer? Aí eu pegava aquele cara e jogava na obra. E começou as dores de cabeça. Foi onde eu comecei a perder dinheiro. Sim. Comecei a perder muito dinheiro porque eu colocava lá. E aí o cara, eu não tinha essa vivência. Lembra que eu era do técnico, mas não era do gerencial e nem do estratégico? Aí eu não era do gerencial. O que é o gerencial? Botar o cara lá e entender o seguinte: eu vou ter que dar uma meta para ele, um indicador, e vou gerenciar se ele está batendo aquele indicador. Resumindo, se ele faz 20 metros quadrados de alvenaria por dia, um exemplo. Sim. Se ele fez 18, por que ele fez 18? Porque a parede é alta, porque ele faltou, porque faltou tijolo, faltou massa, o servente é devagar, enfim. Aí tu começa a dar um indicador, fazer o gerenciamento dele e apontar os gaps que tu pode ir lá ajustar. E aí eu botava o cara não fazia um serviço bom. O que acontecia? Ele vazava e eu, que era o meu nome que estava ali, porque eu tinha acesso ao cliente, eu tinha que ir lá e dar um jeito. Só que quando a gente vai lá e dá um jeito, a gente tem duas opções. Ou a gente vai lá e dá um jeito porque tem muito serviço e pouco dinheiro, ou faz como a maioria que vai embora. Sim. Só que aí eu falei, cara, não posso fazer isso, já me queimar na arrancada. Eu vou ter que assumir esse prejuízo. Só que aí eu não fiz uma outra coisa, que é chamado o seguinte: a gente começa a entender onde que a gente errou, o que a gente acertou, a gente copia, o que a gente fez mais ou menos, a gente ajusta, o que a gente errou, a gente cancela. Eu simplesmente ia lá e errava de novo. Naquela ânsia de dizer assim, eu sou dono da minha construtora e tal, errava de novo. Uma coisa legal, cara, assim, ó, que a vida do empreendedor é uma vida cheia de erros, né? Só que a gente só conta, muitas vezes, os acertos e, infelizmente, nossa cultura é muito de... Contar vantagem. de contar vantagem. Então, nem sempre aquilo que as pessoas falam realmente é o que está acontecendo, mas, principalmente, a gente se diminui muito com os fracassos, né? Uhum. Toda história de sucesso ela teve algum tipo de fracasso, aliás, não é alguns, são vários fracassos. Bastante. Uma coisa até que eu vou confidenciar para o pessoal que está assistindo aqui, eu já tive um erro parecido, né? Quando eu saí, eu trabalhei numa empresa só como colaborador, depois eu saí com 23 anos e montei um negócio atrelado à área que eu estava trabalhando, que era uma indústria plástica. E foi bem até certo ponto. Só que eu esqueci de um ingrediente fundamental quando tu abre um negócio, que é tu amar aquilo que tu faz. Que é realmente tu ter tesão por aquele negócio. Resultado, não cuidei bem do negócio, tive que fechar a empresa, tive 11 funcionários, tive que pagar uma conta alta. Absurda. Mas aprendi muito com isso. O meu principal aprendizado foi jamais meta o pé em alguma coisa que você não ama muito fazer. Porque pode dar muito dinheiro, como pode não dar nenhum dinheiro, e o tempo, geralmente, para que isso se transforme realmente em lucro, ele é de médio e longo prazo, né? Então, eu aprendi as duras penas lá com 25 anos, mais ou menos, que, cara, empreender é complexo. Como é que foi tu nesse sentido, assim? Tu chegou a ter dívidas grandes ou tu conseguiu gerenciar isso antes do tempo? Como é que foi? Por não saber gerenciar, eu cheguei a uma dívida de 70 mil. Uhum. Por não saber gerenciar.
E aí, para mim entender depois, é o seguinte, fazer a gestão financeira do que eu ter tudo limpinho, que contas a pagar, contas a receber, separar o que é meu, ditar um salário para mim, um prolabore. Só que até eu enxergar isso, que é uma coisa que eu sempre... Uma das dicas, eu separei alguns pilares aqui, 11, mas eu já vou adiantar um, que é o seguinte, procurar um mentor. A gente Sim. procurar um mentor, o que é isso? Pô, o cara já passou por aquele caminho das pedras. Então, se ele passou, eu não vou passar por aquilo ali. Eu posso passar por novas coisas. E é o que eu falo. R, certo? Perfeito. Mas assim, ó, R rápido e corrija mais rápido ainda, mas erro novo. Pô, eu errei. Sim. Que maravilha. A gente já sabe agora 10 maneiras de fazer certo. Pô, eu errei de novo. É um erro novo? É um erro novo. Ok, isso aqui não estava no nosso radar. Vamos colocar isso no nosso radar para o próximo serviço sair bem redondo. E aí eu fui aprimorando. Mas até eu cair em si e perder um pouco do ego, porque outra coisa que eu falo, esqueçam o ego, tá? Deixa o ego de lado. Sempre pergunta pro... Cara, o cara é um servente, mas pode aprender com ele. E aí, por eu não fazer essa gestão e ter essa questão de ego, eu cheguei nessa dívida ali. E o que eu comecei a fazer, que é uma... Muita gente faz isso, né? O que eu comecei a fazer? Falei, cara, e agora? O que eu vou fazer para pagar isso? Eu comecei a entender o seguinte: aquelas que eu consigo parcelar, negociar, aquelas que eu não consigo negociar, o que eu tenho para poder pagar aquelas urgentes e o que eu consigo fazer para faturar mais. Legal. Porque o meu tempo é o seguinte, é 24 horas, não tem para onde correr, é 2 braços, não tem para onde correr. De que forma que eu vou faturar mais? Eu vou criar um produto, eu vou ganhar em horas contratando. O meu tempo vai virar 48 horas se eu contratar outra pessoa? Vai virar X horas se eu contratar outra pessoa? Então eu comecei a criar isso, mas isso já tinha se passado. Porque assim, ó, lá no início, quando eu abri, a gente conseguiu uma obra. Legal. Deu para empatar. A segunda obra, eu ganhava tipo, 10 mil reais por mês. Legal. Durante 3 meses. Sim. Depois daí, nada. Nenhum. Fala assim, ó, vem aqui cortar a grama da minha casa. Nada, cara. Nada, nada, nada. Porque esses serviços que vieram foi através da rede de contato das sócias que a gente tinha. Entendi. Que era um amigo de uma e o primo de outra que conseguiu um serviço legal. E depois não tinha mais nada, porque eu não tinha nenhuma rede de relacionamento. E aí não veio mais nada. A gente ficou 6 meses sem nada, só com aquele dinheiro que a gente tinha. Olha a importância do networking, né? Isso, e daí a gente começou a falar, cara, vamos ter que fechar o escritório. E aí um olhou pro outro e falou, será que eu tô no lugar certo? E aí foi ao ponto que a gente falou, vamos fechar a empresa. Entendi. Nesse ponto de vamos fechar a empresa, eu falei, mas eu quero ter isso aqui. Sim. Eu não posso fechar. O que os outros vão pensar de mim? Falar, olha lá, o cara abriu a empresa e agora fechou. E aí eu comprei a parte das duas, um valor irrisório, porque a gente não tinha dinheiro mesmo. Comprei e aí fiquei na carreira solo. E aí eu comecei a aprender esses 11 pilares ali. É um que eu já falei sobre o ego, sobre o ter um mentor. Vai ter mais 9 ali para falar, mas aí eu aprendi esses 11 essenciais por causa dessas dores. Deixa eu só fazer um comentário, depois a gente vai entrar nos pilares, que a gente já deu 30 minutos aí, né, de fala. Passa rápido, né, cara? Passa rápido, cara. Tá louco. Uma coisa que, assim, ó, que orienta todo mundo que quer empreender e está empreendendo, né, que é o que a gente está vivenciando hoje. Não há certeza absoluta de nada, é um caminho escuro, onde você vai ter que tatear, você vai ter que errar, você vai ter que aprender com seus erros. É uma aposta, sim, é uma aposta, né? Porque por mais que você possa planejar, que você possa se programar, tudo vai de como o mercado responde para nós, né? Porque ele é que dita as regras na real. Então, uma dica que eu dou, depois a gente vai passar aí para as demais dicas, trabalhe muito a sua mentalidade para que você possa aguentar por um longo período de tempo esse tranco inicial, né? Que é dolorido, que é complexo, né? Agora vamos falar das dicas, eu vou quebrar o protocolo, eu vou no banheiro, vou dar uma de Podpah e Flow, mas já volto rapidinho. Fala de 4 dicas para nós que estão aí, tá? Que tu orienta o empreendedor no início de carreira começar a executar. Tu já falou que é a questão de ter um mentor, E o né? ego. Tu falou do gerenciamento do ego, então temos mais 9. Fala 4, eu já volto, a gente fala mais 5. Tá. Pode ser? Vai lá. Então tá, primeiro é o seguinte, ó, desses 11 ali, enquanto o Will volta,
que eu sempre deixo muito importante, que é cultura. O que é cultura? Por que a tua empresa existe? Por que ela está lá no mercado? Por que vocês tiveram a ideia daquela logo, daquela cor, daquele espaço, daquele tipo de serviço? Então é cultura. Não é só apenas o dono, né, o fundador, o empreendedor ter essa visão, mas é que todos os funcionários têm essa visão. Para perguntar o seguinte, onde é que tu trabalha? O que tu faz? Aí o funcionário fala o seguinte, olha, eu trabalho na empresa X e a gente entrega felicidade, a gente entrega agilidade, a gente entrega conforto através dos nossos produtos, dos nossos serviços. Então, a primeira dica é cultura. Eu não tinha isso, então eu passo, no caso dos peão ali, o que eu passo? Cara, o que a gente entrega? A gente entrega uma casa nova, novos momentos, com certeza, porque vai viver novos momentos, novas oportunidades. A gente entrega também um investimento financeiro, porque o cara pode fazer uma reforma para vender o imóvel dele. Então, a gente entrega isso, uma reforma para aumentar. Então é isso que eu falo para eles. Vocês não fazem apenas tijolinho por tijolinho. Vocês entregam tudo isso. Outra coisa que eu considero muito importante é liderança. Liderança na empresa. O que é isso? A empresa é reflexo do dono. Quando vocês entrarem numa empresa que tiver uma zona, pode ter certeza, isso é reflexo do dono. E outra coisa que eu deixo muito importante é o seguinte, não é só por palavras. A gente tem que engajar o nosso colaborador pelo exemplo, não só palavras. Exemplo, o cara fala o seguinte, olha, a partir da semana que vem vocês vão ter que chegar cedo para começar a trabalhar, enfim, e o cara chega tarde. Não é por ser dono, mas ele chega tarde. Ele sai cedo. Ele não trabalha no feriado, enfim, mas tem que trabalhar. Então, eu sempre falo sobre a questão de liderança. Ó, nem deu tempo de fazer 4, então no segundo agora que eu vou pro terceiro. E o terceiro é uma coisa que eu considero muito importante, Will, que é a gestão de pessoas. O que é gestão de pessoas? Quando eu atrelo gestão de pessoas para o empreendedor, para ser mais fácil de entender, é igual o técnico de qualquer... Vamos lá, o técnico de futebol. É eu entender a tua habilidade para que eu coloque a pessoa certa, com a habilidade certa, no local certo. Então, gestão de pessoas é praticamente isso. A gente aprende isso na faculdade? Não aprende. A gente aprende é o seguinte, é quando eu coloco a pessoa no lugar errado, com a habilidade errada, e ela faz coisa errada e eu perco dinheiro. Eu falei, cara, não era por aí. Lógico que a gente vai buscando conhecimento, a gente vai entendendo exemplo de outras empresas, mas eu trazendo a terceira ali, né? Falei de cultura, liderança e gestão de pessoas, trazendo esses exemplos ali. Uma coisa que eu ia falar sobre gestão de pessoas, o quanto complexo é. E na medida que a gente vai desenvolvendo essa habilidade, automaticamente o nosso negócio ele vai escalando, né? Porque na verdade o negócio é feito de pessoas. Se eu não entendo de pessoas, não entende de negócios. Não entendo de negócios, né? Perfeito. Então esse é o caminho. Os nossos funcionários são pessoas, os nossos clientes são Exatamente. pessoas, os nossos fornecedores são pessoas. Então, se a gente não conseguir engajar essa galera, e eu tava falando para eles, não só através de palavras, mas através de atitudes. Total. Eu vou chegar pro cara e falar, vocês têm que economizar. Eu vou lá e deixo a luz do banheiro ligada, enfim. Então, é atitudes, muito mais que isso. Outra coisa que eu considero muito importante que eu não tinha era processos. Pá, mas para levantar uma parede tem que ter processo. Cara, é um processo simples. Imagina aí, vamos colocar, tira a parede, o exemplo da parede, e coloca um exemplo de um bolo. Eu faço a minha mãe faz um bolo há 20 anos iguais. Sim. Eu quero fazer um bolo daquilo ali. A minha mãe sabe de cabeça as coisas, porque ela sabe o processo de cabeça. Eu não sei. Se eu pegar uma receita, eu vou fazer, mas não vai ficar o mesmo gosto. Mas vai ficar com a cara de bolo. Claro. O que vai fazer eu aprimorar? Se eu continuar insistindo, treinando, praticando, olhando onde que eu errei o tempo, eu vou fazer tão bom quanto a minha mãe que faz há um tempo. Se eu seguir um processo, olha, agora é hora disso, depois tu coloca isso, fica tanto tempo ali, isso eu entrego para o meu funcionário para fazer o seguinte, eu saio da empresa, mas eu sei que a minha empresa está rodando, é um organismo vivo. Não apenas quando eu estou lá, te dá uma liberdade também, uma liberdade logística para poder ir buscar outros parceiros ou, de repente, pegar uma férias, porque às vezes tem muito empreendedor que fala assim, ó, e se eu sair da minha empresa? O negócio vai quebrar. Porque ele não fez uma gestão, ele não entregou um bom processo para o cara vai chegar lá e ele vai fazer do jeito que ele bem acha, isso aqui eu acho que é assim. E nesse eu acho, geralmente deixa furo e depois a gente tem problemas sérios para resolver isso. Não, cara, isso é muito comum, assim. A gente acaba... tu falou de exemplo, né? O quanto que é importante a gente
ser coerente, congruente, né, com aquilo que a gente fala e aquilo que a gente faz. Isso é a essência, né, da gente conseguir liderar pessoas e fazer um time realmente Isso. crescer. E com relação ao processo, cara, a grande maioria das empresas não possuem processo, né? Na verdade, toda empresa possui processo. Tem A um questão é se ele é processo- mapeado ou não, né? É. E aí estão as oportunidades de melhoria. Né? Inclusive, um dos nossos, até a gente vai falar na finaleira aí, um dos nossos novos produtos da Pangeia, né? Em parceria com o Dani, tem muito a ver com isso, Facilitar. porque sem processo. E outra, né? Vou confidenciar um negócio para todo mundo aqui, ó. A grande maioria dos empresários é escravo do seu próprio negócio. Por quê? Porque se ele não tá, o negócio despenca. Ou seja, ele tem que estar sempre ali, ele não pode tirar férias, ele não pode ter folga, porque ele não criou uma estrutura que trabalha a favor dele, né? Ele acaba virando o melhor funcionário da empresa dele. Que Exatamente. ele se orgulha de dizer, cara, eu chego 2 horas mais cedo, eu saio 2 horas mais tarde. Tá, ok. Mas aí, onde é que tu vive? Exato. Isso tem, lógico, isso tem uma trajetória para todos os empreendedores que no Sim. começo a gente passa por isso. A gente tem sábado, domingo, feriado, a gente conseguiu fazer Normal. várias reuniões assim. Mas não é para sempre num ciclo que tu vai ficar. E a tua família? Exato. Né? E é uma coisa que eu sempre falo é o seguinte também. Não só para a questão de tu não pode empreender e falar, eu quero ter uma empresa, eu vou criar uma empresa. Mas tu pode intraempreender, que é trazer novidades, criar inovação dentro da empresa do setor que você está aí trabalhando. Mas eu sempre deixo claro o seguinte, e nos últimos dias eu tenho cada vez mais reforçado isso. Nada vale a tua paz. Nenhum salário vale a tua Com paz. certeza. Cara, eu vou ganhar 5 mil, tudo bem. Mas o quanto que isso vai tirar a tua paz? Deitar a tua cabeça no travesseiro. Hoje mesmo eu passei por um caso seguinte. O cara chegou e falou, eu saí daquela empresa e eu voltei a fazer hoje algo que eu fazia anos que eu não fazia. O que tu fazia? Buscar a minha filha na escola. Nossa. Tu não tem ideia do que aquele tempo de buscar Legal. a minha filha na escola revigorou o meu laço com a minha própria filha, que eu via só no final do dia. Geralmente ela estava dormindo ou tinha saído, enfim. Sim. Então, buscar ela na escola, eu falei, tua filha é bebê? Ela falou, não, minha filha tem 15. Mas aquele momento de buscar ela na escola, ela não teve vergonha de eu ir buscar. Pelo contrário, ela veio me contando várias coisas no caminho. E aquele negócio, eu fiquei pensando assim, mas essa menina não para de falar. Aí depois ele falou assim, não, mas peraí, fazia anos que ela não tinha essa oportunidade, eu vou deixar ela falar mesmo. Claro. E dali a gente foi tomar um sorvete e tal. Então, aquela 1 hora e meia de intervalo que ele fez perto da casa dele, que no caso ele fez na casa dele, revigorou. Ele falou, eu saí de uma empresa para outra, vou ganhar, tipo, R$500 a menos. Mas, cara, aquele momento ali tem dinheiro que pague, não tem salário que pague. Resolveu isso. Deixa eu só ler uma frase aqui, que hoje eu fiz uma copy para Pangeia, e eu coloquei nessa copy uma frase que faz muito sentido com o que tu falou. Olha só, os homens perdem a saúde para juntar dinheiro, depois perdem o dinheiro para recuperar a saúde. E por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem do presente, de forma que acabam por não viver nem o presente nem o futuro. E vivem como se nunca fossem morrer, e morrem como se nunca tivessem vivido. Cara, olha que forte isso. É exatamente isso. Né? E aí, qual que é a recomendação que a gente dá? Se torne um empresário que entende sobre o seu negócio de modo que você não se torne escravo dele. Né? Para isso, você precisa ter processo, precisa ter mentoria, precisa ter pessoas, né, que realmente trabalhem com você, né, a favor do seu negócio. Então, tem uma série de coisas aí importantes. O que mais que tu colocou aí, Dani? Que é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, que é chegar pro cara e falar assim, tu não trabalha para mim, tu trabalha comigo. Exatamente. Então, quando a gente mostra que o cara pertence a algo, a gente quer pertencer a alguma coisa, né? Um grupo, alguma coisa, uma tribo, enfim. Exato. Então, quando a gente mostra para ele, olha, você faz parte da engrenagem, se você faltar, servente. O cara que ganha 90 pila, 100 pila ao dia, Sim. 80, 50, enfim. Se você faltar, vai faltar um elo dessa engrenagem que vai me prejudicar. Então, quando o cara entende e fala, cara, eu não posso faltar, porque eu faço a massa. Aí o pedreiro fala assim, cara, se eu faltar, é eu que ponho o tijolo. Então, a gente tem que mostrar para ele que ele faz parte daquele meio, nós engenheiros, porque não é eu que vou botar a massa, não é eu que vou botar um tijolo, não é eu que vou pintar a parede. Sim. Quem vai fazer isso é a minha equipe. Então, a gente fala, você não trabalha para mim, você trabalha
comigo. Então, a gente fazer isso no dia a dia, isso é muito importante. Uma coisa que eu trouxe aqui, cara, que é sobre a maturidade emocional. Até a gente já comentou, né? Claro. A maturidade emocional é o seguinte, aguentar crítica. Eu aguente crítica e agradeça. Fala assim, ó, obrigado, não vou errar mais nisso aqui. Crítica construtiva, né? Sim. Porque crítica a gente vai receber todos os dias. Todos os dias. Eu sempre falo assim, ó, escuta a crítica, aguenta, não inventa desculpa, agradece, vê onde que errou e acabou. Agradece o cara que... Porque quando... E toma cuidado com aquela pessoa que diz amém pra tudo. Quando é aquele funcionário que fala assim, ó, tu pede uma coisa pra ele e fala assim, ok. Tu pede uma opinião e ele fala, não, tá tudo certo. Não existe isso, cara. Agora, quando tem aquele funcionário que fala assim, ó, isso aí eu acho que a gente poderia melhorar de tal jeito. Pô, esse cara aqui eu vou trazer pra mim. Porque aquele cara, ele tá vendo de uma visão diferente pra gente chegar num outro resultado. Ou no mesmo resultado por um outro caminho. Isso tem a ver com o ego que tu falou, né? Porque se a gente é muito egocêntrico, é sempre a nossa opinião Não que tá aceita a certa, opinião, né? a gente não aceita a opinião do outro. E muitas vezes é a opinião do outro que faz toda a diferença. E outra coisa importante, né, Dani? Eu vou empreender porque eu não quero mais ter chefe, eu não quero mais ter patrão. Tu vai ter N patrões, tu vai ter um sócio vitalício que é o governo, tu vai ter um sócio extremamente exigente que é o teu cliente. Então as pessoas elas imaginam o empreendedor do palco, aquele que é o bem-sucedido, que é um dos Shark Tanks. Sim, Só que por sim. trás daquele Shark Tank tem uma história. Por isso que eu sempre incentivo que as pessoas realmente entendam o que está por trás do empreendedor. Né? O quanto que é complexo, o quanto que... Hoje, por exemplo, eu fechei um negócio, um novo membro para a Pangeia. Cara, aquele momento é o que me alimenta para todos os desafios que a gente passa, entendeu? E se a gente não aproveitar esse passo a passo, é um caminho muito desgastante, né? O que mais, Dani? Que é algo que a gente já ouviu em vários podcasts, mas Sim. tipo, eu vejo onde que tu tá, mas eu não quero... vamos colocar o teu resultado, mas eu não quero fazer a mesma trajetória que tu fez ali. Isso, a trajetória que é, de fato, que revigora a gente. Fala, cara, eu já passei por tudo isso aqui, e olha só onde que eu tô, olha o que eu tenho, e olha que eu consigo ajudar o próximo para que ele não passe pelo mesmo problema. Uma outra coisa que eu trouxe aqui, que eu aprendi lá com a Gabi, lá do nosso Pangeia, que é sobre imagem pessoal. Legal. Quantos... parece que não, né? Mas quantos negócios eu deixei de fechar? Porque o outro, dificilmente a gente vai ter uma segunda oportunidade de causar uma boa impressão. E o cara olha para falar, não vou fechar uma obra de 500 mil com esse cara. Perfeito. Às vezes eu posso ter a melhor equipe, o melhor software de gestão, os melhores parceiros para comprar a custo-benefício. Mas do jeito que eu cheguei, não passou confiança. A minha imagem não condizia com aquele valor de negócio, com aquele valor de contrato que a gente estava fazendo ali. Então eu perdi. Então uma coisa que eu falo para o empreendedor é essa questão de imagem. A imagem, e tem a Gabi lá que, olhe lá depois o Instagram dela, que trouxe muitos benefícios, inclusive eu sou que a gente está criando um processo, né? Tu é um outro cara que teve acesso aos produtos e os serviços dela e faz muita diferença, né? Cara, uma coisa que eu falei, inclusive coloquei no nosso grupo ali exclusivo dos membros, a diferença que tá fazendo para mim é absurda, cara. Eu passei 33 anos, que é a minha idade, achando isso importante na teoria, mas não levando isso para minha prática. E aí é justamente esse cálculo que eu faço, assim, o quanto de negócio que eu devo ter perdido por não estar condizente, né? Minha imagem pessoal, especialmente aquilo que você usa como roupa, estar condizente com aquilo que eu queria passar. Perfeito. Uma coisa que eu amo, né? Que é um dos arquivos de riqueza do Segredos da Mente Milionária, que é os teus rendimentos crescem na medida que você cresce. Isso tem muito a ver com o que é empreender. O teu negócio cresce na medida em que você cresce como empreendedor, né? Então, a galera que se interessar por estilo e imagem aí, vai lá com a Gabi que, olha, vale a pena, né? Faz diferença, cara. E essa questão de crescer, veio uma outra coisa que eu trouxe ali, que é justamente a diferença entre... eu quero crescer, perfeito. Mas tem uma diferença entre velocidade e pressa. Eu quero crescer veloz. O cara que quer crescer com pressa, ele começa a atropelar etapas. E quando tu começa a atropelar etapas, é tu querer construir um baita prédio
alto, só que a etapa de fundação, tu pulou. Tu fez um meia boca, o que vai acontecer? Depressa, pulou a etapa, vai cair. Então é totalmente diferente. Cara, eu vou querer crescer com velocidade. Pô, eu vou entender quem já passou por isso, o que ele fez, vou começar, porque eu comecei a entender o seguinte. Pô, eu vou entender como é que faz a gestão do Google. Mas a tua empresa nem se compara ao Google. Mas alguma coisa de lá eu vou conseguir adaptar para o meu modelo de negócio. Claro. Ou como que a Amazon começa a criar relação com os clientes dela? Eu consigo adaptar para... Pô, mas é construtora. Pô, eu vou entender o que eu consigo adaptar. Então ali eu vou entender o que os caras já passaram, começar a adaptar para o meu negócio para evitar erros que eles cometeram. E hoje é isso que a gente oferece para os outros empreendedores. A gente começa a oferecer que eles junta todo... Imagina, tenho 28, tem 33. A gente já passou aí, juntando a nossa idade, quantos anos de experiência que a gente entrega para o empreendedor, para que ele não passe por aquele caminho, comece a performar e multiplique por 1, 2x, 3x o faturamento dele. Vamos falar um pouquinho do nosso fundo. Acho que é importante. Bora. Que o tempo está curto. 4 minutos, já falou 4 ali. minutos? Oh, caramba. Tá bem curto mesmo. Bem curto. Então, só para o pessoal entender, a gente... Inclusive, depois temos uma reunião para falar disso, né? Mas a Pangeia, ela é um clube de evolução profissional e a gente está criando um produto agora. Quando eu falo a gente, é eu, o Dani e a Amanda, né? Freitas, que é uma das membros também. A gente vai estruturar um fundo onde a gente vai captar empresas, especialmente do clube, mas também empresas externas. A gente vai aplicar todo o nosso know-how de gestão, né, frente a diversas áreas. E aí vamos falar de pessoas, finanças, jurídico, comercial, marketing e outras áreas, para orientar, né, na forma de um conselho, empreendedores, especialmente microempreendedores e profissionais autônomos, a escalarem o seu negócio. Então, a gente vai fazer isso por performance, né, Dani? Através de um acerto de longo prazo, onde a gente aplica o nosso know-how, transforma esse know-how em boas práticas para alavancar o faturamento do nosso parceiro, e a gente vai ter um percentual sobre a lucratividade, né, que a gente conseguiu trazer para esse parceiro, né? Achei essa ideia fantástica, inclusive veio do Dani, né? E acredito muito que a gente tem aí o público certo para fazer acontecer nesse sentido. Como é que está a tua expectativa em relação ao fundo? Conta mais pra gente aí. Cara, digamos que todas as pessoas que eu falei até hoje, eles falaram assim, cara, eu preciso disso. Eu preciso disso. Porque os erros que eu cometi, que me chegaram a fazer ter 70 mil de dívidas, o que a gente está entregando para eles é justamente isso. Olha, tu não vai ter isso. E isso vai ser revertido, esse know-how vai ser revertido em faturamento para ti, para o teu negócio e crescimento. Mas não é crescer sem organização. É crescer dentro do investimento que a gente tem, alocar os recursos no lugar certo, no momento certo, para que a gente tenha justamente aquele crescimento sempre com um planejamento dentro de eu tenho essa quantidade de pessoas, essa quantidade de dinheiro para chegar a esse momento aqui. Legal. Entregando aquela paz e dando toda aquela, digamos que, autogerenciamento dentro da empresa, né? Os funcionários, todos os níveis, os funcionários, os gerentes, os CEOs, e aí a parte do conselho, fazendo toda essa estruturação para eles. Digamos que a gente vai ter os nossos parceiros, conselhos, tudo ali dentro do mesmo negócio. Bacana. Dani, obrigado aí pela... Tá ali já, querendo... Tá agoniado ali. Obrigado pela parceria, né, de estar aqui no PangeaCast. Espero que tu tenha gostado de estar aí desse lado da mesa. É muito legal, só que passa rápido, né, cara? Passa muito rápido. Cara, passa muito rápido. A gente vai fazer muita coisa boa junto. O fundo aí é só o início. Tenho certeza que todo esse know-how aí que tu tens aí, a gente vai... alavancar muitos negócios com ele. Cara, obrigado. Tamo juntos. Se quiser encerrar aí, não sei como é que cara, uma frase só que eu queria deixar, que a vida é sobre progressão e não sobre perfeição. Isso eu ouvi de uma galera que faz consultoria lá em Portugal. Então o cara simplesmente chegou e falou, a vida é sobre progressão e não perfeição. A gente não vai ser perfeito, mas a gente vai ter que progredir. A gente conseguir progredir hoje mais que ontem e amanhã mais que hoje, show de bola, perfeito. Então é progressão e não perfeição. Excelente. É isso aí. Fechou? Então, pode encerrar. Abraço. Até semana que vem com mais um podcast
Eu acho que provavelmente vai ser trocado, ou quem sabe a gente vai estar lado a lado nesse desafio aí. Mas que é legal da gente trazer, dar voz e trazer o know-how para vocês que estão aí do outro lado, para falar o seguinte: olha, essas ferramentas que eu acabei de falar, que o Will acabou de falar, apliquem. E uma coisa que eu desafio vocês: apliquem amanhã, e aí na quarta-feira nos chama nas redes sociais e fala, cara, trouxe resultado. Que é isso que a gente fala. A gente viveu isso, a gente aplica isso. Então apliquem amanhã na empresa de vocês. E quarta-feira chama nas redes sociais ali que vai dar resultado para vocês. Show. Abraço. Tchau.